O que são sinais vitais e por que importam? Os sinais vitais são parâmetros clínicos que nos permitem avaliar as funções mais essenciais do organismo. Através deles, podemos inferir se o corpo está funcionando bem ou se há algum comprometimento, um desequilíbrio, uma doença, uma emergência. Na prática da enfermagem e da saúde em geral, a aferição dos sinais vitais costuma ser uma das primeiras abordagens no atendimento, em triagens, consultas, emergências, segmento de pacientes. Eles funcionam como um termômetro da saúde. Se algo está fora do parâmetro esperado, é um sinal de alerta. Portanto, dominar os sinais vitais, saber como medir, como interpretar e como agir diante das alterações é fundamental para profissionais da saúde. Com os sinais vitais, você pode identificar se um paciente está em risco imediato, se há perfusão tecidual inadequada, se está em choque e se é necessário intervir rapidamente. Quais são os sinais vitais e como são definidos? Tradicionalmente, consideram-se os seguintes sinais vitais principais: temperatura corporal, frequência cardíaca, pulso, batimentos cardíacos por minuto, frequência respiratória, quantidade de respirações por minuto, pressão arterial, força do sangue contra as paredes das artérias durante a contração e relaxamento do coração. Dor, avaliada subjetivamente por escala. Em muitos contextos, são também considerados sinais vitais adicionais, por exemplo, a saturação de oxigênio, SpO2 e a glicemia, que podem trazer importantes informações sobre o estado do paciente. Para interpretar adequadamente os sinais vitais, é essencial conhecer os valores considerados normais em repouso. Diversas variáveis podem alterar os sinais: idade, sexo, atividade física, estado emocional, doenças crônicas, etc. Além disso, a normalidade deve sempre ser interpretada no contexto clínico do paciente, ou seja, o histórico, os sintomas, a condição geral. Técnicas básicas de avaliação. Temperatura. Para aferir a temperatura corporal, utiliza-se um termômetro e a medição pode ser feita via oral, axilar, timpânica ou retal, dependendo das circunstâncias e do protocolo institucional. A variação da temperatura pode estar relacionada a diversos fatores: idade, horário circadiano, atividade física recente, consumo de alimentos ou bebidas, ambiente e até fatores hormonais no caso de mulher. Temperatura corporal. Hipotermia, menor que 36 graus Celsius. Hipotermia, menor que 36 graus Celsius. Normotermia, 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Febrícula, 37 graus Celsius a 37,8 graus Celsius. Febre, maior que 37,8 graus Celsius. Febre alta, maior que 39 graus Celsius. E febre muito alta, maior que 40 graus Celsius. Pulso, frequência cardíaca. A frequência cardíaca pode ser aferida pela palpação de pulsos em pontos como o pulso radial no punho ou carotídeo no pescoço, utilizando os dedos médio e anelar e contando os batimentos por 60 segundos. Também pode-se usar monitores eletrônicos. A avaliação não contempla só a frequência de batidas, mas também o ritmo e a intensidade do pulso. Normocárdico, 60 a 100 batimentos por minuto. BPM, bradicárdico, abaixo de 60 BPM. E taquicárdico, acima de 100 BPM. Há uma variação por idade. Bebê, 120 a 160 BPM é o normal. Quando criança inicia a andar, 90 a 140 BPM. Pré-escolar, 80 a 110 BPM. Na idade escolar, o normal é de 75 a 100 BPM. Para adolescentes, de 60 a 90 BPM. E adultos, de 60 a 100 BPM. Frequência respiratória. Para medir a frequência respiratória, conta-se quantas respirações a pessoa faz em 1 minuto, observando o movimento de subida e descida do tórax, preferencialmente com o paciente em repouso. Além da quantidade, é importante observar se há esforço, uso de musculatura acessória, ruídos respiratórios, dessaturação ou interferência, pois a simples contagem pode não revelar sofrimento respiratório. Eupneico, de 12 a 20 respirações por minuto. Bradipneico, abaixo de 12 respirações por minuto. Taquipneico, acima de 20 respirações por minuto. E apneico, 0 respirações por minuto. Variações por idade. RN, essa variação vai de 35 a 40 RPM. 6 meses, 30 a 50 RPM. 2 anos, de 25 a 32 RPM. Criança, de 20 a 30 RPM. Adolescentes, no padrão de 16 a 20 RPM. E adulto, de 12 a 20 RPM. Pressão arterial. A pressão arterial geralmente é medida com esfigmomanômetro com manguito no braço sobre a artéria braquial. Registra-se a pressão sistólica, momento de contração cardíaca, e a pressão diastólica, momento de relaxamento. Esses valores devem ser interpretados considerando a idade, o histórico, comorbidades, uso de medicações, entre outros fatores. Uma nova diretriz endossada por 3 sociedades médicas passa a enquadrar como pré-hipertensão valores entre 12/8,
e 13,9 por 8,9, que vai de 120 a 139 na pressão sistólica e ou 80 a 89 na pressão diastólica. Aqui no Brasil, outra mudança importante é a meta de tratamento. Até agora, aceitava-se que manter a pressão a partir de 14 por 9, 140 por 90, era suficiente. A nova diretriz endurece a recomendação. O alvo passa a ser abaixo de 13 por 8, menor que 130 por 80, para todos os hipertensos, independentemente da idade, sexo ou presença de outras doenças. Pressão arterial. Padrões da pressão arterial. PA ótima, menor que 120 por 80. PA normal, 120 por 80 a 129 por 84. Pré-hipertensão, 130 por 85 a 139 por 89. Hipertensão arterial sistêmica estágio 1, 140 por 90 a 159 por 99. Hipertensão arterial sistêmica estágio 2, 160 por 100 a 179 por 109. Hipertensão arterial sistêmica estágio 3, maior ou igual a 180 por 110. Dor. Em cenários de dor, muitas vezes é referida como quinto sinal vital. Avaliar o parâmetro da dor envolve coletar informações sobre a sua intensidade, usando escalas como a numérica ou visual analógica. Qualidade. Descritores como queimação ou pontada, localização, onde dói e se irradia, duração e frequência, contínua ou intermitente. Também é crucial identificar sintomas associados e os fatores que aumentam ou diminui para um tratamento eficaz. Parâmetros a serem avaliados. Intensidade. Use a escala numérica 0 a 10 ou visual para quantificar a dor, onde 0 é sem dor e 10 é a dor máxima. Qualidade. Peça para o paciente descrever a dor usando palavras como queimadura, facada, pontada, cólica, formigamento, entre outros. Localização. Pergunte onde a dor está localizada e se ela se irradia para outras partes do corpo. Duração e frequência. Avalie por quanto tempo a dor dura, se ela é contínua ou se vai e vem. Fatores de agravo ou alívio. Identifique o que pode estar causando a dor ou o que ajuda a aliviá-la. E quais são os sintomas associados? Verifique outros sintomas que possam acompanhar a dor, como fadiga, náusea ou insônia. Sinais complementares quando aplicáveis. Em muitos contextos, inscrito no monitoramento de sinais vitais, também se avalia a saturação de oxigênio, o SpO2, e especialmente em pacientes com risco respiratório, cardiopatia, doença pulmonar, entre outros. Quais são os parâmetros? Normal, de 95% a 100%, hipóxia leve, de 90% a 94%, hipóxia moderada, de 85% a 89%, e hipóxia severa, menor que 89%. E a glicemia em pacientes com diabetes mellitus, por exemplo, ou com predisposição. A glicemia capilar é uma técnica de aferição rápida a partir de uma gota de sangue que verifica a concentração de glicose nos vasos capilares da polpa digital de uma das extremidades do corpo, por meio de um aparelho chamado glicosímetro. Uma informação importante é saber se o paciente está em jejum ou se alimentou recentemente. Parâmetro: glicemia em jejum, normal, inferior a 100 mg por decilitro, alterada entre 100 e 125 mg por decilitro, diabetes 126 ou mais, glicemia 2 horas após a refeição, normal, até 140 mg por decilitro, intolerância à glicose entre 140 e 199 mg por decilitro, diabetes 200 mg por decilitro ou mais. A avaliação de sinais vitais não serve apenas para registrar normalidade, serve sobretudo para identificar alterações que exigem atenção, investigação ou intervenção. Por exemplo, uma frequência cardíaca persistentemente elevada, maior que 100 bpm em repouso, que indica taquicardíaca, possível sinal de estresse, dor, febre, desidratação, sobrecarga cardíaca, entre outros. Por outro lado, uma frequência muito baixa, menor que 100 bpm em adultos sedentários ou não atléticos, é indicativo de bradicardia e requer observação. Alterações na pressão arterial, especialmente valores altos, hipertensão ou oscilações importantes, ou valores baixos com sintomas de tontura, fraqueza, podem indicar comprometimento hemodinâmico, risco de AVC, choque, entre outros. Febre ou temperatura corporal fora da faixa habitual pode ser sinal de infecção, de inflamação, disfunção térmica, resposta imunológica, etc. Alterações na frequência respiratória, taquipneia, respirações aceleradas, dificuldades respiratórias, uso de musculatura acessória, dessaturação, podem indicar problemas pulmonares, insuficiência respiratória, desequilíbrios metabólicos e esforço compensatório. Dor intensa relatada pelo paciente ou observada clinicamente, associada a alterações nos demais sinais, por exemplo, taquicardia, aumento da pressão, agitação, exige avaliação e intervenção. Por isso,
É fundamental que quem coleta os sinais vitais também saiba interpretar, não basta saber medir. A partir dos dados obtidos, o profissional de saúde deve decidir se é necessário investigar mais, monitorar de perto ou intervir de imediato. Esse papel é muitas vezes da enfermagem. A equipe de enfermagem, muitas vezes, é a responsável por preparar os pacientes, os materiais, coletar os dados e interpretar. Isso exige conhecimento técnico, atenção, criticidade e compreensão do contexto. Para isso, além de saber usar termômetro, esfigmomanômetro, observar pulso e respiração, é essencial garantir a padronização da técnica, calibragem dos equipamentos, conferência dos dados e registro adequado. Mais que técnica, exige sensibilidade. Por exemplo, ao avaliador, que é um sinal subjetivo, requer que o profissional esteja atento às queixas, à expressão, à história clínica e ao estado geral do paciente. Além disso, os sinais são usados como ferramentas de triagem, de monitorização contínua e de avaliação de intervenções. Se algo estava alterado e após cuidado os sinais retornam ao normal, indica melhora. Se persistem ou piora, exige reavaliação. É importante ressaltar que os valores normais não são absolutos. O que é normal para um adulto saudável em repouso pode não se aplicar imediatamente para idosos, crianças, gestantes, atletas, pessoas com doenças crônicas. Fatores externos ou temporários interferem nas medidas. Temperatura ambiente, momento do dia, a temperatura corporal tem ritmo circadiano, atividade física recente, estado emocional, uso de medicamentos, consumo de alimentos, água, entre outros. Dessa forma, entendemos que os sinais vitais são a base da avaliação clínica, o primeiro passo para compreender o estado de um paciente, seja em triagem, atendimento de enfermagem, acompanhamento, emergência ou rotina. Saber medi-los corretamente, interpretá-los e agir com base neles é crucial para garantir segurança, qualidade do cuidado e eficácia da assistência. Para quem estuda enfermagem, como é o seu caso, dado seu interesse e preparação nessa área, dominar esse conteúdo é essencial. A partir disso, você poderá não apenas realizar aferições, mas interpretar de modo crítico, identificar situações de risco, priorizar cuidados e intervir com competência.